Queridos, na semana passada, o nosso irmão Davi deu aula e ele falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Você ainda que não ouviu, ouça, bênção necessário. Precisamos conhecer mais e mais da pessoa bendita do Espírito Santo. Ouça, dê o seu like lá, tudo entender o conteúdo e divulgar, compartilhe em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Como o nosso irmão Davi falou sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos dar continuidade, não falando em si da pessoa do Espírito Santo, mas do fruto que o Espírito Santo quer gerar em nós, pode gerar em nós. Então, nós vamos falar do fruto do Espírito, tá? Então, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam ou vivem na prática, né, irmão? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, nós vamos falar dessa obra maravilhosa do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Se a gente for perceber aqui, queridos, as obras da carne, ela está no plural. Elas estão no plural, pois somos nós que produzimos devido à nossa natureza caída. A obra da carne é o nosso maior inimigo, na verdade. Muitos pensam que é o diabo, mas o diabo ele é repreendido em nome de Jesus, ele é derrotado em nome de Jesus. Mas a nossa carne, ela está em nós, né, queridos? Dormimos e acordamos habitando nessa carne. Então, ela é o inimigo mais próximo de nós. E a nossa natureza, ela é caída. Como o Sandro sempre fala, a nossa natureza nos puxa para baixo. Porém, o fruto do Espírito está no singular. E não é uma obra nossa. O fruto do Espírito não é uma obra nossa, mas é a ação do Espírito Santo em nosso coração. É uma obra sobrenatural. E o fruto do Espírito são várias virtudes que compõem ele. O fruto do Espírito Santo é composto de várias virtudes. É como um exemplo, é como uma tangerina. Quem gosta de tangerina aí? Eu amo tangerina, minha fruta preferida. Mas quando a gente descasca a tangerina, ali ela tem vários gomos. Mas a tangerina é um fruto só. É uma fruta que compõe vários gomos. Assim é o fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. É um fruto só. Mas tem 9 virtudes, tá? E o fruto do Espírito é a obra de Deus em nós. O fruto é o resultado do Espírito Santo. É um processo.
onde o Espírito Santo vai operando em nós. O Espírito Santo está esculpindo o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é exatamente o agir, a obra do Espírito Santo em nós. Ele vai agindo, ele vai operando, ele vai trabalhando, ele vai gerando esse fruto em nós. E quando acontece isso? Como isso acontece? Queridos, nós sabemos que o processo de uma árvore de crescimento, até para dar um fruto, leva um tempo, certo? Ninguém força uma árvore a dar fruto. A gente não vê uma árvore gemendo para dar fruto. É algo do processo, do crescimento, até chegar ao ponto de dar fruto, desse fruto ser gerado. E para o fruto do Espírito Santo também ser gerado em nós, não é algo assim, instantâneo. Não. Quando nós levamos, o Espírito Santo vai agindo em nós, gera o fruto do Espírito em nós, quando nós queremos viver uma vida de verdade com Deus, quando nós estamos levando Deus a sério, nós temos o compromisso em servir a Deus, temos uma vida de piedade, quando nós buscamos conhecer a Deus através da palavra, através da oração, participando dos cultos públicos, levando a nossa mente a ser cativa de Cristo, da palavra de Cristo, fazendo da Bíblia a nossa única regra de fé e prática, e tudo aquilo que Deus nos ensina pela força e poder do Espírito Santo. Então, quando nós vivemos assim, buscamos o Espírito Santo dessa forma, então esse fruto começa a ser evidenciado. E muitas pessoas, queridos, acham que a evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando essa pessoa tem os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Mas não. O que evidencia a espiritualidade de uma pessoa, a maturidade espiritual, não são os dons espirituais, mas sim o fruto. O que define é o fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gerando o fruto dele em nós, é ele moldando o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito Santo é a manifestação externa da obra que o Espírito Santo está fazendo internamente em nós. Deus trabalha, queridos, de dentro para fora. De dentro para fora. E precisamos sempre sondar o nosso coração e buscar cada vez mais a presença do Senhor. Porque o nosso Deus, querido, ele não quer somente nos levar para a glória, mas ele quer também nos transformar à excelência, à semelhança, do Rei da Glória, como um processo a cada dia mais parecidos com Jesus. A cada dia mais que nós vamos buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus, mais o Senhor vai gerando em nós o caráter de Cristo. É assim que conseguimos sermos parecidos com Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, para que ele possa gerar em nós o seu fruto. Aleluia. Muitos querem os dons, muitos querem os dons e o poder, e não tem nada disso errado. Nós vamos falar disso em uma outra oportunidade. Hoje nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. Não é nada de errado a gente querer, mas o principal na vida cristã é ter o fruto do Espírito Santo em nós. É ter o caráter de Jesus sendo formado em nós. A maior evidência, se temos o Espírito Santo, não são os dons, como eu já falei, mas sim o fruto. O fruto.
E nós lemos aqui como as obras da carne. Eu falei que a nossa maior inimiga é a nossa carne. E como podemos vencer? Como vencemos a obra da carne? Pagando penitência? Nos mutilando? Desistindo de Jesus? Não, queridos. É se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia diz lá, enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz em outro versículo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E assim o fruto será gerado em nós. Assim iremos vencer as obras da carne. As obras da carne são divididas em 4 grupos, queridos. Primeiro grupo, o grupo dos pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. O segundo grupo, os religiosos, a idolatria e a feitiçaria, que é uma ofensa ao próprio Deus, é colocar alguém ou alguma coisa no lugar do Senhor. O terceiro, os pecados, são os sociais, inimizades, porfia, ira, ciúmes, facção, dissensão, inveja. E o quarto grupo de pecados é os pecados pessoais, bebedeira, glutonaria. Às vezes, né, queridos, nós achamos que pecado para Deus é só os sexuais. Mas quantos de nós, às vezes, não praticamos o pecado de comer demais, da glutonaria? Às vezes, comer sem fome, comer por comer, comer só para sentir o gosto, ou comer até ficar de passar mal. Isso também é pecado. Esses são os pecados da carne. E nós não vencemos sozinhos, queridos. Nós não vencemos sozinhos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos ajudar. E Jesus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar. Não vencemos sozinhos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Jesus disse, eu irei para o Pai, mas não os deixarei só. Enviarei outro Consolador. E quem é? O Espírito Santo de Deus. Queridos, a tentação, muitos acham que quando se convertem, muitas das vezes nós somos confundidos, ficamos às vezes até mesmo perturbados mentalmente com a tentação. Quando nós somos tentados, nós ficamos tristes, amargurados. Poxa, mas eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito Santo, e por que eu ainda tenho essa tentação? Eu sou tentado nisso. Queridos, enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto nós estivermos habitando neste corpo, nós vamos ser tentados. E tentação não é pecado. Podemos vencer a tentação. Podemos vencer a tentação. E como vencer a tentação? Sendo cheios do Espírito Santo. E ele irá gerar o fruto do Espírito, nos capacitando. Nos capacitando. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos capacita. Por isso, precisamos buscar a presença do Espírito Santo. E quais são as virtudes que compõem o fruto do Espírito? Primeiro, o amor. O amor é o resultado do amor do próprio Deus em nós. É um amor sacrificial. É o amor que é o contrário do egoísmo. Esse amor aqui, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, é quando nós não... o contrário do egoísmo. O egoísmo é quando nós estamos no trono. O egoísmo toma conta e tudo, a nossa carne prevalece. O egoísmo toma conta e as obras da carne prevalecem. Mas quando Cristo está no trono, o amor toma conta. Esse amor aqui.
Lá em Mateus 7,12 diz assim, Mateus 7,12 diz assim, eu peguei uma Bíblia com uma letra muito pequenininha, diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, esse amor aqui, que é uma das virtudes do Espírito, é esse amor aqui que não pensa nos próprios interesses, mas pensa no interesse do outro. Quando nós... Esse amor aqui é o amor que cura, é o amor que se doa, é o amor que coloca os interesses de Deus e o dos outros antes do próprio nosso, antes de nós mesmos. Antes da gente pensar em nós, nós vamos pensar em Deus e pensar no nosso próximo, pensar no outro. Isso é esse amor. Segundo, a alegria é a felicidade que caracteriza que estamos andando com o Espírito Santo. É a gente passar luta, é a gente chorar, mas é a gente ter uma alegria sobrenatural do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos livra do desespero. Nós ficamos tristes, mas não vivemos tristes, pois sabemos que somos filhos de Deus, e isso nos basta acima de tudo. Não é uma alegria baseada em circunstâncias, em pessoas, não é uma alegria baseada se eu tenho ou não dinheiro, não é uma alegria baseada se eu tenho ou não saúde, não é uma alegria baseada se está tudo bem ou não. É uma alegria, é um estado de saber em quem nós somos, sabe? É saber quem somos em Cristo e o que temos em Cristo, a vida eterna. A alegria do Senhor é a nossa força. A terceira virtude que compõe o fruto do Espírito é a paz. Jesus é o quê? O príncipe da paz. Shalom quer dizer paz, além da paz. O que é shalom? É a nossa alma entender que nós não precisamos de mais nada. É ser satisfeito em Cristo Jesus. Eu não sei se está dando para vocês entender o que eu quero dizer. É uma paz que combate o confronto. É uma paz que excede o entendimento. A verdadeira paz não tem a ver com pessoas, sabe? É entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim entender que encontramos o mais importante, que é Cristo Jesus. A quarta virtude que compõe o fruto do Espírito é a longanimidade. O que é a longanimidade? É o amor passivo. É você não reagir contra a maldade que te fazem. É ter uma atitude de extrema paciência com quem está contra você. É orar por quem te feriu. É aguentar. É suportar o outro. É fazer o melhor por quem quer nos ferir. É você dar o melhor para quem está virando as costas para você. É você fazer o melhor. Sabe, um exemplo bem simples. É você, às vezes, cumprimentar uma pessoa que não te cumprimenta. É você fazer o bem por uma pessoa que está te fazendo mal. Ou o contrário, é você não revidar a maldade que estão te fazendo. Alguém te fez o mal. É você deixar para lá. É você orar por ela. É você abençoar ela. Sabe? É você não se vingar. É você colocar nas mãos do Senhor. Isso é longanimidade. A quinta virtude que compõe o gomo, um dos gomos do fruto do Espírito, é a benignidade. O que é a benignidade? É o contrário da longanimidade. A longanimidade é você não pagar, não revidar o mal que te fizeram. A benignidade é o amor em ação.
é o amor ativo, é ajudar, é servir quem é hostil com você, quem é hostil com a gente. A pessoa nos faz o mal. Aí o que a gente faz? Faz o bem para ela. A gente serve ela. Romanos 12. Romanos 12 diz assim, nos versículos 18. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos 12, versículos 18, diz assim: se possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim, mas não dá lugar à ira, porque a mim está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, está falando aqui, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. E muitos aí que se diz cristãos aí estão com umas ideias esquisitas de se a pessoa está te incomodando, se a pessoa esquece dela, ignora ela, tudo, né? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se tem alguém te perseguindo, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém te tratando mal, haja com amor, o amor em ação, o amor ativo. Serve essa pessoa. Seja gentil. Seja gentil com quem é hostil. Até rimou, né? Por nós mesmos, queridos, é impossível. Mas é por isso que precisamos do Espírito Santo. Por isso que precisamos. A nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos capacita. O Espírito Santo nos capacita a ser gentil com quem é hostil conosco. Queridos, o exemplo de um menino, uma família, eu esqueci o nome do lugar que eles viviam, mas era proibido o evangelho, e ali os seus pais foram pegos pregando o evangelho, com a Bíblia na mão, e ali os pais deles os seus pais foram presos, e ele ficou como mendigo na rua, porque além dos pais terem sido presos, a cidade era proibida a ajudar o menino. Quem ajudasse o menino também era preso, era punido. E o menino ia na delegacia pedir para ver os pais. E o homem lá, o policial, vamos botar assim, né? Era muito hostil com o menino. Sempre que o menino ia lá pedir, dava uma surra no menino e empurrava ele para fora. E um belo dia, o menino saiu pela ali e catou flores, saiu catando flores. E o menino chegou na delegacia e o policial, não adianta não, eu não vou deixar você dar flores para sua mãe, não. Não vou deixar você ver seus pais, não. Não adianta trazer flores para sua mãe, não. E o menino falou para ele, não, essas flores não são para minha mãe. Essas flores são para sua esposa, para o senhor levar para sua esposa. E ali o homem ainda não deixou aquele menino levar a ver seus pais, mas um belo dia, aquela atitude do menino ficou gritando tão forte no coração daquele homem, que um belo dia ele se rendeu a Jesus. E ele, um belo dia, ajudou o menino, que ele mesmo foi parar na prisão junto com seus pais. E ele sentiu ali honra de ter sido preso por amor a Jesus e estar na prisão com os pais daquele menino, de tanta fé, que era tão maltratado. E mesmo assim, o recompensou com amor, o recompensou com uma atitude gentil. Ele tinha sido tão hostil com ele. Queridos,
o presente abre caminhos. Lá em Provérbios diz para a gente dar presente. E o maior presente que podemos dar é a oração, interceder por quem nos persegue, interceder por quem fala mal de nós e sermos gentis. Jesus mesmo fala, se alguém te bater numa face, dê a outra. Se mandar andar uma milha, ande duas. Se te pedirem a capa, dê a túnica. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, se nós somos cristãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Por isso, mais uma vez, digo, enchei-vos do Espírito Santo. A nossa maior necessidade é da presença do Espírito Santo. A sexto gomo do fruto do Espírito é a bondade. Essa bondade aqui é um pouco de Deus em nós, é que nos capacita a fazer o bem a todas as pessoas. Todas as pessoas. Independente se faça o bem a nós, se não faz, é fazer o bem a todas as pessoas. E principalmente os que mais convivem conosco. Nós fazemos parte de vários núcleos, né, irmãos? O núcleo da nossa família de sangue, nosso núcleo da escola, núcleo do trabalho, núcleo da igreja local, núcleo dos vizinhos, e assim vai por diante. Então, o Espírito Santo nos capacita a sermos bons, principalmente com as pessoas mais próximas, com os núcleos da nossa casa. Muitas das vezes nós somos hostilizados, muitas das vezes, pelos da nossa própria casa. Mas Jesus não nos enganou. Lá nos evangelhos, Jesus fala que muitas das vezes os primeiros que vão nos perseguir, que vão nos falar contra a nossa fé, são os da nossa casa, queridos. São os da nossa casa. Então, precisamos buscar o Espírito Santo para ele gerar em nós o seu fruto e nos capacitar. A sétimo gomo é a fidelidade, que quer dizer confiar plenamente em Deus. Não é acreditar, é confiar antes, durante e depois da dificuldade. Né? Lá em Lucas 1,37 diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É a gente acreditar, é confiar no que Deus falou. Queridos, e essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a necessidade de nós nos enchermos da palavra de Deus. O oitavo gomo desse fruto é a mansidão. E mansidão, queridos, não é falar manso, não é falar devagar. Ser manso é a gente sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. É viver sem ficar se comparando e se medindo com os outros. Ser manso é aquele que aprende com o outro. Ser manso é não se deixar ficar sempre nessa comparação. Isso é ser manso. Não tem a ver com tom de voz, não. Porque tem gente que tem um tom de voz baixo, uma falsa mansidão, mas é totalmente arrogante. Isso, falar devagar não é ser manso. E o nono gomo do fruto do Espírito é o domínio próprio, é a capacidade de se controlar, de controlar as escolhas, de controlar os desejos. Domínio próprio é se opor às obras da carne, é ter equilíbrio, é ter mansidão. Aqui eu pude falar um pouquinho, relatar um pouquinho o que é o fruto do Espírito, mas eu quero deixar para os irmãos e falar novamente que esse fruto não é por nós mesmos, não é na força do nosso braço, não é no poder da religião. Esse fruto é gerado diretamente pelo próprio Espírito Santo. E ele não é algo forçado e ele não é algo num toque de mágica. Ele é algo que é através da busca da pessoa do Espírito Santo. É buscarmos o Espírito Santo constantemente. E ele, assim, vai gerar em nós o seu fruto, vai gerando em nós o caráter de Jesus. E a cada dia mais vamos sendo parecidos com o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Deus Espírito Santo.
Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, a minha voz pode alcançar os ouvidos dos meus irmãos, mas só o Senhor, Espírito Santo, pode alcançar o coração deles. Ô Espírito Santo de Deus, por favor, que essa palavra, Senhor, venha ficar em nossos corações, venha renovar a nossa mente, que a gente venha buscar a Tua presença cada dia mais e que o Senhor possa cada dia fazer essa obra linda dentro de nós, gerando em nós o fruto do Teu Espírito e que possamos a cada dia mais sermos parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Capacita-nos, ó Deus, fortalece-nos, que a gente não venha esmurecer, mas que a cada dia mais possamos buscar a Tua face, possamos estar diante dos Teus pés, estar buscando a Tua face, em nome do Senhor Jesus. Senhor, venha nos tocar, nos transformar, para a glória e louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pela obra que o Senhor está operando em nós, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra irá terminar, em nome de Jesus, com a volta naquele grande dia. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus.